O Ceará fez os seus 30 melhores minutos em 2026, perdeu um monte de chance e no final poderia ter se complicado, mas está classificado. O Ceará passou pelo Primavera, fez um bom primeiro tempo, principalmente os 30 primeiros minutos. Nesse recorte, o Ceará foi dono do jogo, criou várias oportunidades, poderia ter construído um resultado mais confortável ao longo do jogo. No final do jogo, um susto, mas o time está na terceira fase da Copa do Brasil e vai enfrentar a equipe do São Luís fora de casa. É sobre a vitória e a classificação alvinegra que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, considere se inscrever, ativar as notificações para não perder nada, deixar o like e o hype e o seu comentário também. Eu queria, antes de qualquer coisa, pedir desculpas a vocês que esperam o vídeo. Eu estava envolvido na transmissão pela Band News FM, então eu demoro para chegar em casa, tive uma noite de trabalho muito desafiadora, que eu tô com uma dor de cabeça desgraçada, já tomei dipirona, já tomei remédio e não passa. Durante o jogo foi assim, por isso que eu demorei um pouquinho para postar o vídeo, mas eu espero que seja um bom vídeo para você, tá? Que compense a espera. Vamos nessa, minha gente, bora falar sobre essa vitória, a classificação alvinegra, mas antes de qualquer coisa, lembrar do nosso parceiro aqui do canal, que é o Sicredi, né? O Sicredi faz uma grande diferença fora das quatro linhas também. Já pensou em ter uma conta em uma instituição que joga junto com você? O Sicredi é uma cooperativa financeira que acredita na força da parceria e no crescimento de todo mundo. Lá você não é só cliente, é dono do negócio, participa das decisões e ainda conta com soluções completas para sua vida financeira. Se quer fazer parte? Basta abrir uma conta no Sicredi, nesse QR Code que está aparecendo na sua tela, você já vai para o site do Sicredi, é bem intuitivo e também tem link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Gente, o Ceará venceu o Primavera, a gente, ou pelo menos eu, imaginava, projetava um jogo complicado contra a equipe de São Paulo, uma equipe de primeira divisão do Campeonato Paulista, se manteve, e era o objetivo do Primavera, da equipe de Indaiatuba, se manter na Série A1 do Paulistão. Não é fácil, é de fato, assim, incontestavelmente, o estadual mais complicado, mais difícil, e as equipes do interior de São Paulo têm muito investimento, é um estado muito rico, né? E o Primavera é uma equipe que perdeu peças importantes, entre elas, do seu trio de ataque só tem Poveda, mas um time que ainda tem alguns bons talentos. O Júlio Caissara é bom jogador, Poveda fez o gol, o, o Luiz Henrique também é um jogador interessante. Enfim, os dois zagueiros são bem conhecidos do futebol cearense, Líger e Afonso, passou recentemente pelo Ferroviário. Lígia jogou no Guarani de Juazeiro e Casa Fortaleza, enfim, a gente conhece de outros carnavais. E o Ceará, eu acho que ele entrou em campo entendendo exatamente o contexto do jogo e o que precisava fazer para que o jogo ficasse mais tranquilo. Eu acho, inclusive, e aí assim, é um achismo mesmo, essa informação, mas eu tenho a impressão que o que aconteceu com o Fortaleza talvez tenha ensinado, tenha trazido lições para o Ceará. Fortaleza muito favorito contra o Maguari. Nesse duelo entre Ceará e Primavera havia um favoritismo do Ceará, mas não tão destacado quanto Fortaleza e Maguari. E o Fortaleza foi nos minutos finais que conseguiu a classificação. O Ceará parece que queria resolver o quanto antes. Os 30 primeiros minutos do Ceará no jogo foram excelentes. O Ceará faz um gol que ele resume, ele sintetiza o que era o Ceará em campo. Passe de jogador para jogador até a conclusão do Lucas Lima. O Juan Alano, um passe de calcanhar que quebrou qualquer possibilidade de um bloqueio ali do sistema defensivo. O Fernandinho espera o momento certo, vai na linha de fundo, dá a bola voltando, o Lucas Lima faz 1-0 com 10 minutos. Então é muito cedo e o Ceará não cessou essa pressão. Fez 1-0 aos 10 minutos e parecia que queria mais. Estava com, sabe, sangue, sentindo sangue. E buscando o intenso, procurando o segundo gol, tentando resolver. O pós-perda do Ceará era espetacular. O técnico Moza, ele colocou o Fernandinho na ponta esquerda, muita gente já queria o Mateuzinho, na ponta direita PH, e na frente o Luca. O Caio falou, meu companheiro de futebolês, no programa da rádio, que parecia a prova de Enem para Luca e Fernandinho. Luca não passou, né? A gente vai chegar
e explicar o porquê. E o Fernandinho faz um bom primeiro tempo, mas é substituído pelo Mateuzinho, que entrou até mais discreto em relação ao jogo contra o Floresta. Acho que o Mateuzinho foi até abaixo do Fernandinho. O Fernandinho foi mais participativo no primeiro tempo. Então o Ceará foi um time absolutamente comprometido com a compreensão do contexto, do que precisava fazer para evitar sustos, porque é jogo único, e ao final do jogo a gente viu o quão isso tem que ser levado em consideração. O Ceará vai enfrentar o São Luís lá no Maranhão e o Ceará é favorito, mas na terceira rodada, segunda para o Ceará, na terceira rodada da Copa do Brasil, o Ceará vai ter a questão do mando de campo, o piso no terreno é diferente, tem uma série de fatores. E aí você precisa entender que é uma competição de mata, não é nem mata-mata, é mata. O Ceará não queria dar sopa ao azar. O Ceará queria resolver o quanto antes e fez 30 ótimos primeiros minutos de jogo, com a possibilidade, inclusive, de ampliar e de construir um placar mais confortável. Não fez isso, e as coisas no futebol parece que elas cobram um preço muito alto pela sua incapacidade. O Ceará foi incapaz de fazer o segundo gol, o terceiro gol, porque chance teve. Chance teve. O Lucas teve uma chance, jogou por cima, teve uma com o Fernandinho, o Alano hesitou na finalização, teve uma pelo lado direito que o Rafael Ramos poderia ter finalizado, ter feito uma escolha melhor. E aí o Ceará foi protelando, o primeiro tempo termina com 1-0, eu tenho certeza absoluta que o Rafael Marques, o técnico do Primavera, deve ter adorado apenas o placar de apenas 1-0. A derrota por apenas 1-0, porque ele estava no jogo, né? Ele não sairia tanto do seu planejamento, da sua estratégia. Vamos para o segundo tempo. O primeiro tempo foi legal, final dele nem tanto. O segundo tempo é que foi muito abaixo. O segundo tempo foi muito ruim, muito truncado. O Primavera fez algumas alterações, dando mais liberdade para os jogadores de setor de meio campo para se aproximarem do Polveira, que estava muito isolado. E aí, cara, é aquela história que o futebol ensina toda semana, todo santo dia. Se você tiver a chance de vencer o jogo, de construir o resultado, de matar o adversário, você o faça, porque você pode pagar um preço muito alto por isso. Teve um lance em que, e olha que o Primavera nem ameaçava tanto o Ceará, nem chegava com tanta frequência ao ataque. Mas existem tantas variáveis no futebol que a gente precisa considerar. Entre elas, o erro individual. O futebol é um esporte coletivo, mas o erro individual pode determinar muita coisa. Pode influenciar no resultado, pode jogar por água abaixo uma estratégia, um plano de jogo que estava ali sendo executado. O Ceará não resolveu no primeiro tempo, o segundo tempo voltou mais truncado, o Primavera acreditando talvez, mas sem se expor muito, com um receio ali, natural de tomar o segundo gol e aí a vaca ir para o brejo, mas teve um lance que o Rafael Ramos erra, já cansado, talvez até uma consequência do cansaço, ele erra, o Josiel entra na cara do Richard e tem 22 para 23 minutos do segundo tempo, metade do segundo tempo. Ele entra na cara do goleiro do Ceará e desperdiça a grande chance do Primavera. Fazendo o gol de empate, a atmosfera do estádio poderia mudar, poderia ser um outro jogo completamente diferente. O Primavera não fez, o Ceará fez as alterações e as alterações do Ceará surtiram efeito. Principalmente as entradas de Melk e de Wendel. Melk jogando centralizado, ele caiu para o lado direito, é verdade, mas o gol do Ceará sai numa jogada em que ele está mais centralizado, o Juan Alano já estava cansado, o ritmo já estava lá embaixo, bateria arriou mesmo do Juan Alano, que é muito técnico, mas parece ser, e aí é uma questão mesmo de impressão, porque são poucos jogos na temporada, mas parece ser aquele jogador que tem muito talento, mas pouca intensidade. Então o Juan Alano já com ritmo mais baixo, o Melk perde um gol, o Alex Silva hesita numa outra. A partir do momento que o Ceará começava a colocar a bola, as jogadas surgiam, as chances nasciam. E aí Melk resolve, ele junto com o Wendel, que participa muito, dá muita alternativa, é muito bom jogador, não é só um fazedor de gols. Por isso eu acho que naquele Enem que a gente falou lá no início do vídeo,
o Luca foi reprovado, porque ele tem um concorrente muito forte pela posição. Mel que faz a jogada, ele gira, é bola, hein, garoto, é bola. Gira, dá um tapa na frente, o Wendel ganha do zagueiro, na saída do goleiro faz os 2-0. Já na reta final do jogo, foram 8 minutos de acréscimo, deu até tempo para o Poveda, num vacilo do Ceará, diminuir, mas foi exatamente, literalmente, o último lance do jogo, faz o gol e o jogo encerra. O Ceará mostrou ainda que precisa de uma evolução, mas no instante em que conseguiu performar, fez o melhor trecho de jogo. Os 30 primeiros minutos do Ceará precisam ser repetidos, porque esse time provou que pode jogar naquele nível. E se jogar naquele nível, é um fortíssimo candidato ao tricampeonato, porque o próximo adversário será o Fortaleza, a primeira final do Campeonato Cearense. Primeira missão, que era passar da segunda fase da Copa do Brasil, foi concluída com sucesso. As duas próximas serão compromissos fora de casa contra adversários que estão abaixo do Ceará, nessa prateleira do futebol nacional, mas é Copa do Brasil, jogo único, tem todo esse drama, tem toda essa característica. E o Ceará entendeu, a partir do momento que entrou com aquela postura, que precisa resolver o quanto antes, se protelar, pode se complicar numa competição de mata, de jogo eliminatório. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado mais uma vez. Desculpa pela demora em postar o vídeo. A gente se vê e será em breve.